O texto começa apresentando dois paralelos, duas ilustrações, antes de nos dar uma espécie de classificação do agir de Deus. Ele primeiro diz, assim como não sabes, uma versão diz, aqui eu estou lendo, diz, assim como você não conhece o caminho do vento. Depois diz, nem sabe como se formos ossos no ventre da mulher grávida. Depois dessas duas ilustrações, ele diz, assim também não sabes, do mesmo jeito que você não sabe uma nem outra, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Essa palavra traduzida nas versões mais antigas como não sabes, aqui na Nova Almeida atualizada, ela apareceu como não conhece, depois não sabe e depois não entende. Embora no original seja exatamente a mesma palavra, acredito que essas tentativas de traduções diferentes visam apenas dar um significado mais abrangente, porque essa palavra, ela significa literalmente, no seu sentido primário, conhecer. Algumas possibilidades de expandir sua tradução é incluir junto com conhecer a ideia de perceber. Entre o conceito de percepção, existe nos léxicos uma menção específica de perceber e ver, ou seja, percepção visual. E acredito que justamente essa ideia de percepção visual é a que mais cabe no contexto. Porque quando ele diz assim como você não conhece o caminho do vento, ele basicamente não está falando apenas de algo que não se conhece, mas de algo que não se vê. Porque, por exemplo, eu posso saber em que direção o vento está soprando, pelo simples fato de que a brisa tocando o meu rosto denuncia. Ou observando as folhas de uma árvore balançando, eu sei, o vento está soprando para lá. Ainda que seja algo invisível aos nossos olhos, nós temos uma certa evidência. Mas nós temos hoje conhecimento não só de como as correntes de ar funcionam, a própria temperatura do ar produzindo movimento e circulação. Nós podemos até num determinado momento dizer está soprando para cá. Mas nós não sabemos, como os antigos diziam, onde é que o vento faz a curva. Onde é que a coisa muda. Eu, quando garoto, sou parte de uma geração anterior à do videogame. Parte da nossa diversão era soltar pipa. E uma hora a pipa está erguida para um lado porque o vento está soprando para lá. Daqui a pouco mudou completamente. E o caminho do vento é algo que, num momento específico, com determinados meios de checar, você pode dizer agora é assim, mas você não consegue acompanhar o processo com a vista dos olhos. Quando ele muda de exemplo, ele também fala de algo que acontece fora da vista dos olhos. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, se a palavra significasse apenas saber ou conhecer, ela nem atualizada estaria mais. Porque hoje nós temos conhecimento científico e biológico da calcificação. Onde fala da formação dos ossos, é lógico que está falando da criança em desenvolvimento no ventre materno. E hoje nós temos o entendimento de como se dá a formação. No entanto, o processo acontece fora da vista dos olhos. Assim como no caso do vento, nós podemos ter algumas evidências. Mês a mês, naquela gestação, a barriga da mamãe está aumentando de tamanho, que denuncia que a criança está crescendo. Mas o processo acontece fora da vista dos olhos. Atualmente temos recursos tecnológicos que eles não tinham. Eu estou falando de mais de 2 décadas atrás, nas gravidez dos 2 filhos que Kelly e eu tivemos, a gente já pôde pelo ultrassom ir além da capacidade visual e descobrir que estava tudo bem com as crianças antes do nascimento. Eles naquela época não tinham nada que permitisse furar esse bloqueio da incapacidade de visualizar o processo. Mas mesmo nós hoje, nós temos pequenos vislumbres. A maior parte do tempo, o processo ainda acontece fora da vista dos olhos. E é depois de definir como um padrão e uma alegoria esses 2 exemplos de coisas que não são visíveis aos olhos, que a Bíblia diz, assim também não sabes, não conheces ou não entendes o agir de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, a Bíblia garante que Deus está agindo em tudo, mas não é porque Ele está agindo em tudo que significa que eu e você consigamos reconhecer o processo. Nós podemos até ter a evidência de alguns resultados, mas não acompanhar o processo. Porque o processo, assim como o caminho do vento, assim como o desenvolvimento da criança no ventre da mamãe, ela é, ou ele é, invisível aos nossos olhos. E o tema da minha mensagem hoje é o agir invisível de Deus. E há muitas razões pelas quais, biblicamente falando, nós podemos enumerar Deus ter escolhido agir de forma que é invisível aos nossos olhos.
O primeiro deles, e é um dos focos da minha mensagem, embora eu não vou gastar tempo detalhando isso, diz respeito à fé. A Escritura diz que o justo viverá da sua fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz que é a convicção de coisas que não se veem. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não por vista, porque andar por fé não é andar pela vista dos olhos. E o Deus que nos chamou a andar em fé, Ele está dizendo que eu e você não precisamos do testemunho visual para que a gente possa acreditar ou confiar. Então Deus pode seguir agindo de forma invisível aos nossos olhos, e a gente pode seguir crendo que Ele age em todas as coisas, mesmo que a gente não esteja no controle do desenvolvimento do processo. Mas eu quero dar um pouco mais de ênfase, embora o propósito da minha mensagem hoje seja fortalecer sua fé e confiança. Eu quero dar um pouco mais de ênfase a um outro aspecto, que eu já vou explicar na sequência. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o agir de Deus, Ele vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão, porque a mente de Deus, que tem planos em execução, é muito superior à nossa. E nós não temos a menor condição de acompanhá-lo. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, a palavra traduzida do natural é psíquico, entrega ao psique sua mente. Ele não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus também são mais altos que os nossos. Então, planos e projetos estabelecidos por Deus determinam caminhos mais elevados do que seriam os nossos, porque nós não temos a capacidade de pensar, projetar, planejar, muito menos gerenciar como Ele tem. Agora, há algo interessante para se destacar nesse processo. Em Provérbios, no capítulo 25 e no verso 2, e é interessante reconhecer que essa declaração, embora inspirada pelo Espírito Santo, é feita por ninguém menos do que Salomão. Um homem que teve conhecimento e sabedoria que atraía pessoas de longe para ouvi-lo dissertar sobre muitas coisas. Ele diz em Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Outra tradução diz, a glória dos reis é esquadrinhá-las, mas a NVI diz, é tentar descobri-las. Ou seja, enquanto Deus se gloria por encobrir, por esconder, os homens se gloriam por tentar detalhar. São características de cada um. Eu sei que Deus, na sua grandeza, senhorio, soberania, Ele não nos deve satisfação de tudo que Ele faz. Mas a questão não é que Deus escolheu agir de forma que a gente não entenda apenas por má vontade de comunicar o que Ele faz. O que nós precisamos entender é o oposto. Ele intencionalmente escolheu não mostrar tudo o que faz, e Ele tem razões para isso. Eu lembro de quando garoto ouvi meu pai citando várias vezes um texto da Bíblia. Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Ou seja, no reino de Deus nós temos coisas que Deus revela, mas nós temos coisas que Deus mantém oculto. As que Ele revela é porque assim Ele aprove revelar. As que Ele decidiu não comunicar, é do direito dEle não dar satisfação. Mas nós precisamos entender que isso é mais do que uma decisão arbitrária, teimosa, sem fundamento. Ela é fruto de uma sabedoria que é além da nossa capacidade de mensurar.